bem-vindo ao Ping Podcast novamente. A gente fez tanto sucesso com um podcast com o ex-deputado Alexis Fontaine, que eu pedi e a gente tem ele aqui de volta com a gente. Tudo bem, Alexis? Tudo, Paulo. Obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer recebê-lo. A gente fez... muito interessante isso, né? Que a gente mede a popularidade da pessoa pelos views do podcast, né? Então foi muito bom. O pessoal perguntou bastante, pediu de novo outras informações. Bom. Eu queria começar contigo falando o seguinte. A gente vive praticamente hoje com as redes sociais, né? Parte da nossa vida, né? Eu trabalho com podcast, a gente tá falando aqui direto de um podcast que, se não fosse as redes sociais, eles não existiriam, né? A gente usa a plataforma do YouTube, mas existem outras plataformas, e uma das preocupações que eu tô falando de mim, mas eu sei que existem centenas de milhares de milhões de pessoas que hoje tiram o seu sustento da internet. Sim. E assim, a gente ouve aquela conversa que mas a liberdade ela é relativa, né? A democracia é relativa, a liberdade é relativa. E as redes sociais precisam ser regulamentadas é a palavra correta. A gente sempre está com medo, falam, né? A gente sempre está com medo da censura, né? E você participou bastante de debate sobre isso na sua gestão como deputado, né? Primeiro, uma visão sua sobre isso, Alexis. Eu vou dar uma primeira visão de liberdade, né? De liberdade. Acho que é importante essa questão da liberdade, que ela sempre vem acompanhada e associada da responsabilidade. Sim, e é universal isso. É universal. Agora, acho que é muito importante a gente deixar todo mundo se exprimir do jeito que ele entende que tem que se exprimir, sabendo a pessoa que ele vai ser responsável por aquilo que ele fala. Então, criou um fake news, criou um fato falso, e ele que responda. Seja na área civil, criminal, o que seja. Porque o que nós não podemos permitir, e é a ideia até desse projeto de lei das fake news, é criar um tribunal censor. Quer dizer, e olha que engraçado, né? A esquerda está propondo isso e ela mesma criticava isso durante o regime militar, que havia aqueles órgãos para poder censurar as publicações no jornal, músicas, e aí nasceu, né, músicas, eu acho que ia ser muito criativas, que significavam muito, né? Que é aquela música do Chico Buarque, Cálice, tá certo? Então, quando você vê a ideia novamente que renasce de um tribunal, de um órgão que vai dizer o que é fake news, me dá arrepios. Porque a pergunta não é o tribunal, é quem é que vai decidir o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Aí acabou a liberdade. Aí acabou completamente a liberdade. E todos aqueles que desejam isso, na verdade, eram os grandes críticos no passado desse tipo de coisa. É um absurdo isso. Eu fico bobo de ver que os artistas andam juntos, né? E os artistas que falam, que usam essa narrativa de que não, nós fomos exilados, nós vivemos... E eles querem isso. E a gente vive hoje exilados, né? Você vê aí... Medo. O Eustácio, né? Você vê vários jornalistas, pessoas que estão exiladas. Augusto Nunes morrendo de medo. Augusto Nunes. Não, ele tem que fazer uma plataforma. Foi demitido da Jovem Pan, junto com o Fiuza. Tá certo? O Fiuza montaram uma plataforma. Montaram uma Oeste para poder viver a Ana Paula. Essa turma toda, cara, que a gente inteligentíssima, que dá uma visão honesta das coisas. Foram calados. Isso é censura. E botaram medo, botaram multa, Alexandre de Moraes com aquele absurdo é um ditador, é um violentador da liberdade, da democracia. Ele se diz defensor da democracia, mas ele é o primeiro a violentar ela, tá certo? Que faz parte da democracia. Ela é baseada na liberdade de expressão, numa imprensa livre e num judiciário
que seja isento e equilibrado, que seja de fato um poder moderador. Moderador não, mas que seja um poder que execute e cumpra as regras da lei. E o que está fazendo hoje é que ele está fazendo as próprias leis, ele faz os próprios processos, os julgamentos, as decisões, manda bloquear conta. E não é só esse negócio de bloquear conta de empresário quando tinha ação trabalhista. Os juízes pegaram a moda desse negócio, sai bloqueando tudo e todo mundo. Qualquer uma coisa, violência. Uma violência. Porque eu penso o seguinte, eu acho que quando a gente fala isso de responsabilidade, a responsabilidade não é o que seria a norma de se regulamentar qualquer rede social, qualquer rede, qualquer comunidade, qualquer relação humana. A responsabilidade não é o que regulamenta. Então, assim, eu fico pensando, e isso me deixa muito preocupado, porque eu acredito que a rede social, as redes sociais são o dia a dia das pessoas, é a conversa do bar, o que eu acho da coisa. Mas eu vou divulgar uma notícia falsa. Se você tem a responsabilidade, sabe que você vai ser responsabilizado pelo que você está divulgando, você vai se certificar de que essa notícia é correta e que não vá afetar uma pessoa de uma maneira, porque as redes sociais têm essa força, esse poder, né, de trazer problema para as pessoas. Então, assim, claro que se você tiver essa responsabilidade e você for uma pessoa de bem, isso é importantíssimo. Você sabe o seu limite. E eu acredito que isso seria a regulamentação correta. É a pessoa criar um próprio crivo de, poxa, isso aqui eu vou divulgar, porque é sabidamente verdade. Isso aqui, a pessoa que cometeu precisa ser responsabilizada, ou ela tem que assumir o que ele... Entendeu? Agora, uma mentira eu não vou divulgar. Claro que eu não, mesmo que não seja uma mentira, mas eu não tenho certeza, então eu não vou divulgar. Entendeu? É uma forma prudente de fazer essas coisas. Eu já, no passado, já divulguei coisas que não eram verdadeiras, pedi desculpa, tirei imediatamente, porque pareciam verdadeiras, depois acabei não era. Tá certo? Mas veja o caso que aconteceu dessa menina agora que foi se suicidou, que achou que inventou uma história. Eles vão responder? Eles têm que responder aquilo por crime. Por crime. Assassinato. Aquilo lá chama culposo, né? Quando não tem intenção de matar. Mas provocou a situação. Responda por isso, porque vocês criaram uma nota falsa, um fato. E quem escreveu, quem fez a coisa, esse daí tem que ir pra cadeia mesmo. Tem que ir pra cadeia. Porque dando um bom exemplo, o exemplo serve para os outros. Agora, se o mau exemplo é dado, quer dizer, a pessoa faz o que quiser, não acontece nada, ou seja, não é responsabilizada, aí você estimula, você incentiva ao uso incorreto da liberdade. Exatamente. E isso vale tanto para a comunicação, quanto para a política, quanto para a corrupção. Claro. Olha o que está acontecendo no Brasil. Todos os grupos corruptos que roubaram, saquearam, estão recebendo de volta. Que assumiram. As empreiteiras e as empresas que tinham acordo leniense de pagar bilhões estão tendo tudo isentado. O crime está compensando. Qual é o exemplo que a gente deixa para as próximas gerações? Nossa, absurdo. É um absurdo. Eu penso que eu tenho 3 filhos. Três filhos. O meu mais velho está com 24 anos, se formou médico agora. Aliás, parabéns, hein, Vini? Você é demais, cara. E eu tenho uma do meio, Ana Paula, e a Luísa mais nova, 20, 22 e 24 anos. Eu tenho vergonha, muitas vezes, de conversar sobre política com eles, porque tudo que eu falo acontece ao contrário, e eu vejo isso que você falou, essa impunidade, e aí eu fico assim meio que, será que é correto o que eu tô falando? Será que eu tô levando eles pro caminho certo em falar para eles serem corretos? Você tá. Mas é triste isso, não é, Alex? Porque senão, se todo mundo for malandro, não vai ter pato, né? Não vai ter pato. E aí, amigo, aí é a guerra. Agora, aí acabou todas aí é quem pode mais, quem tá no poder, e agora saqueia mais, e o Brasil não aguenta isso. O Brasil é um país rico que está pobre, aí até as palavras do próprio presidente Lula, porque malandros, incluindo eles, né, saquearam, roubaram e fizeram toda sorte de absurdos,
E abusos que as finanças públicas não aguentam, porque nós que pagamos imposto não aguentamos mais, não tem ambiente de empreendedor, de negócio no Brasil, quer dizer, você paga estupidamente imposto para não receber nada de volta, e aí você tem essa multiplicação da pobreza. Então, de fato, eu acho que nós estamos assim, tá tudo meio distorcido, tudo muito ruim, mas as coisas estão, eu acho que, perigosamente piores, porque o poder judiciário supremo, que era um poder feito por notáveis. Sempre foi. E Gandra, era feito por, sabe, grandes nomes e tudo mais, e que foi avacalhando, foi virando uma coisa política, com indicações cada vez mais grosseiras, advogado do PT, advogado do Lula, advogado do sindicato não sei das quantas, e aquilo virou quase que um partido político. Assim, completamente idealizado, com discursos que eles não passam, não tem mais nem vergonha de falar que nós acabamos com o bolsonarismo. Como nós preocupante. Espera um pouco. Muito preocupante. Como assim? Como isso, nós? Não estou entendendo. O que vocês nós? Porque vocês não têm, vocês não são... Vocês não decidem nada. Vocês não decidem nada. Em política. Vocês cuidam só da Constituição. Quer dizer, quando o cara fala isso, num evento da Uni, nossa, ele está dizendo que eles meteram a mão grande. E quando você escuta, num microfone vazado, missão dada, missão cumprida, então tinha uma missão. A missão qual que era? Era tirar o Bolsonaro e botar o Lula? E aí eu pergunto... Era tirar o Lula da cadeia com a ficha corrida, com a capivara que ele tinha para se tornar elegível e ganhar as eleições? Se eles são representantes da nossa Constituição, quem deu essa missão para ele? O brasileiro? O povo brasileiro chegou para ele e deu essa missão? Vocês têm que tirar um presidente para colocar outro. Gente, assim, é utópico isso. A gente vê pessoas... eu tenho muita amizade com pessoas que vivem... Hoje meu irmão também não vive no Brasil, ele vive nos Estados Unidos. Eles não conseguem entender isso. É difícil de uma pessoa que vive realmente numa democracia. Toda democracia tem seus problemas. Todo país tem seus problemas. Que é a coisa que nós falamos no primeiro podcast. Sim. Ainda estamos numa democracia? Eu outro dia fiz um vídeo. Ainda estamos numa democracia? Não, eu não acredito que nós estejamos numa democracia. Eu acho que nós estamos numa pseudo-democracia ou numa democracia que está sendo abusada, está sendo usada para legitimar um governo que vem de uma origem corrupta, tá certo? E que não é exemplo para nada e para ninguém. Para nada e para ninguém. Mas foi eleito democraticamente? Não sei se foi tão democraticamente, né? Porque o processo eleitoral, o último processo eleitoral foi todo esquisito. Todo esquisito. Não, e a gente não pôde, como a gente conversou no último podcast, ao mínimo criticar qualquer momento do processo eleitoral. Quer dizer, tudo que foi feito e tudo que foi muito estranhamente vazado, né? Porque teve coisas que vazaram, teve coisas que eles nem se preocuparam em que vazasse, né? Por exemplo, as rádios do Nordeste que não veicularam as propagandas de um candidato e veicularam do outro. Quer dizer, isso por si, em qualquer país honesto, já teria impugnado umas eleições. Impugnado, não é? Muito mais para impugnar. E muito mais. E isso foi criado um tribunal de exceções, um tribunal para dizer o que era, o que não era, fake news, pelo amor de Deus. Aquele poder lá que foi dado para Alexandre de Moraes naquele momento foi um absurdo, né? E o que eu fico, assim, muito preocupado é que a gente tem um processo, voltando nas redes sociais, que está aí, está em trâmite, vamos dizer assim, não sei quanto tempo vai ficar, quanto tempo vai ser a resolução, como a gente conversou, isso vai dar muita briga ainda, mas que continua na mão de uma pessoa só, continua na mão do STF. Você concorda comigo? Concordo e digo mais. Tem uma frase antiga que diz o seguinte: quer ver o vilão, dê-lhe o bastão. Exatamente. Deu o poder para quem... Deu poder para quem gostou do poder. O que era para ser só no momento específico da eleição, que já era um absurdo, se estendeu agora. Ele pegou gosto pelo poder e para um poder absoluto. Agora ele está criando um inquérito contra o deputado Carlos Jordi, líder da oposição
uma perseguição absurda, fake, criada. Meu Deus do céu, isso aí era motivo de sobra para o Senado pedir o impeachment desse ministro do STF. Desse cidadão, que é um cidadão. É um cidadão, ele não é nada mais do que você. Ele é um cidadão brasileiro, ele tem uma função dele que não foi votado, ele tem uma função que não foi eleito, e ele tem muita responsabilidade. E aí que tá, ele tem muita responsabilidade, só que ele não exerce essa responsabilidade. Ele não é responsabilizado. Eu acho que ele está embebido no poder e se achando o todo-poderoso, e a arrogância sobe, a soberba toma conta, e aí ele, com o poder que ele tem, ele mantém isso. Porque você vê muito senador acovardado lá, e eu não consigo entender o porquê eles estão acovardados, tá certo? É uma questão a se questionar. Sim. Não é? Agora, como é que democracia funciona essa democracia? Que um dos poderes é absoluto e não tem check and balances, não tem o contrapeso. Contrapeso. Dei o Senado, mas não está funcionando. Não está funcionando. Então, faz tempo. Temos com um problema sério. Uma, que nas próximas eleições nós temos que trocar os senadores para acabar com aquele monte de senador que é inútil. E vamos falar, o estado de São Paulo não tem senador. Agora tem o Marcos Pontes, que é ok. Mas a Mara Gabrilli não faz nada. Só fica algumas causas menores. E aquele que entrou no lugar do... Como é que chama lá? Eu até esqueço. Morreu de Covid. Major Olímpio. Major Olímpio. Que é o Gilberto. Nunca vi em Brasília. Não sei nem se ele vive lá, tá certo? É um empresário aí muito esquisito, que senador acho que é mais um título de nobreza do que um trabalho efetivo. E um salário, né? E um salário. Mas esse cara ele é muito mais rico do que o salário. Nem tem interesse. É piada. O que tem lá é uma corte que fica em volta dos senadores, de 90 e tantos assessores, de um monte de coisa. Os caras se sentem verdadeiros nobres dentro desse feudo que é o Senado Nacional. E aí não funciona a nossa democracia. Ela está falha. E como o brasileiro vai aprender a votar? Como e quando? Porque, assim, depende disso, né? A gente não depende de quem se candidata também, mas a gente depende de quem vota nesses candidatos. Eu diria o seguinte, né? Quem se candidata tem muita gente ruim, mas muita gente ruim. Mas tá lá, se propõe. E tem muita gente boa que não quer se candidatar. Porque não quer saber de política. O Partido Novo mesmo tem uma dificuldade de conseguir gente de qualidade boa para ser candidato. Porque você abre, mano. Eu falo da minha experiência própria. Eu tenho família, 3 filhos, estava casado, não estou mais casado, não, divorciei, mas estava casado, empresa, tudo aqui. Eu abro mão de tudo isso para ir para Brasília, para ficar numa kitnet, porque Partido Novo não pega apartamento funcional e nada, e eram as coisas bobas do Partido Novo, na minha opinião, porque a função maior é fazer política e não ficar num apartamento funcional, que é bobagem esse negócio. E aí, você vê que muita gente que foi eleita é porque se propôs, e as pessoas boas ficam longe da política. Agora, tem uma frase antiga, eu falava muito na campanha, Platão dizia: o preço que você paga por não se interessar ou não participar da política é de ser governado por quem se interessa. Exatamente. E aí, cara, não tem vácuo na política. Se você não ocupa espaço, alguém vai ocupar esse espaço. E aí é que é um dos problemas. Então, não é só o brasileiro que vota mal, porque eu não tô nem aí. Eu mesmo fiz campanha pra caramba na última eleição, mas fiz campanha pra eu viajei meio mundo. Não fui reeleito. Tinha uma questão de contexto, que a gente não apoiava o Bolsonaro, mas também não apoiava Lula. E naquela eleição que era muito polarizada, quem não apoiava os dois não era perdendo. Nada. Verdade. Não era nada, ficava no meio do caminho. Beleza. Mas aí você não é eleito, um monte de puta qualidade de deputado, cara bom pra caramba, tem dia de reforma tributária, tem dia de mercado, tem dia de ambiente de negócio, tem dia de que gerava emprego, parará. Falei, desculpa, democraticamente não fui eleito. Vou cuidar da minha vida e tô bem. Acabou, claro. Acabou, exatamente. Agora, para você votar bem mesmo, tem uma coisa interessante. Na Noruega é assim. Fiquei sabendo, achei super interessante. Todo mundo que ganha ajuda assistencial do governo não tem direito a voto.
Olha que legal. Por quê? Porque tem interesse próprio. Porque você não tem interesse, tem conflito de interesse. Conflito de interesses, Porque exato. o programa social lá não pode ser um mecanismo de compra de apoio de voto. Muito bom. Então o cara isso. ganha o Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, ganha, não vai poder votar. Faz isso no Brasil para você ver o que acontece. Nossa Senhora. Bom, Faz isso no Brasil. funcionalismo público... Não, funcionário público poderia. Poderia. Porque eu estou falando daquela massa de pessoas que são mantidas na miséria, Entendi. que recebem essas bolsas, As bolsas. num grande programa de curral eleitoral, literalmente. Exatamente. De compra de voto disfarçada de assistencialismo e que acabam desequilibrando o pleito eleitoral. Mas a gente está vendo muito isso na Argentina agora, né? Porque a dificuldade que o Milei está tendo agora, são 60 dias agora, né? 30 dias. 30 dias eleito. Mas estava escrito nas estrelas. Eu já tinha escrito no Twitter, então vocês estão achando que o Milei vai ter vida fácil? E vai ser o inferno. Agora começou os sindicalistas de metrô, de trem, daqui a pouco vai vir, daqui a pouco as escolas, vai ver, greve de escola, professores. Então vamos fazer o diabo, que é tudo esquerda. Funcionalismo público inteiro da Argentina. Fazer, porque eles vão querer fazer um inferno na Argentina durante 4 anos. Se é que o Milei aguenta ficar 4 anos, porque daqui a pouco vão pedir o impeachment dele e vão fazer o diabo. É verdade. Não gostam de liberais. Só que ele foi eleito democraticamente e a maioria que votou nele tinha que sair em defesa dele nas ruas, porque uma minoria barulhenta que bloqueia a rua aqui, não sei o quê, e que vai fazer a Argentina virar um inferno. E que não respeita os direitos, né? Não respeita, né? Não, nem a liberdade. Nem a liberdade. E é interessante assim, mesmo, e eu tenho amigos argentinos também, e mesmo que eles sabem que para melhorar a Argentina, eles vão ter que fazer sacrifícios. E eles estão apoiando. Buraco. E eles estão apoiando. Mas vai chegar um ponto que essa influência, porque gente, a gente está falando de quantos anos que a Argentina... De destruição. Aí quer a solução em 1, 2 meses? Com assistencialismo não tem dinheiro. Exatamente, não tem dinheiro. Eles não têm recurso, não tem FMI, não tem mais nada. A indústria argentina está em frangalhos, né? É impressionante que eu há muitos anos atrás ia para Argentina e era um passeio delicioso, porque era a Europa, né? Eu tô falando há 30 anos atrás. Sim. Era a Europa. Eu tenho uma família grande lá. A Argentina era uma delícia, né? Hoje você vai para Argentina, você vê filas nos restaurantes das pessoas esperando o que sobra no prato dos clientes, que também quase não tem. Porque não tem mais produto, não tem mais carne nos restaurantes. Mas eles fizeram uma bobagem atrás da outra, começaram a taxar a exportação, começaram a criar um monte de imposto porcariado. Aí vai destruindo o país, vai fazendo populismo, os quichernistas vão ficando ricos e tal. Exatamente. Aquele porcaria daquele Perón lá, que os caras ficam vivendo no passado, já foi, meu amigo. Isso aí morreu. O mundo mudou muito. O mundo, e a gente leva como exemplo o Brasil, o pessoal fala muito na primeira gestão do Lula. Eu nunca gostei do Lula, sinceramente. Mas é uma questão pessoal minha. Mas assim, a primeira gestão do Lula, com essa gestão do Lula, mas na primeira não foi boa também. Agora nessa segunda aqui, o que o mundo mudou da primeira gestão para essa gestão do Lula, gente, acordem, o mundo não é mais o mesmo. E ele está governando com as mesmas características do primeiro governo dele. Isso é um perigo para o mundo hoje. Lula é o último dos jurássicos socialistas da América Latina. Morreu já Fidel Castro, morreu Chávez, morreu Che Guevara, morreu Simón Bolívar, morreu todo mundo. Só ele está embalsamado, tanto que ele bebe, e aí ele está sobrevivendo. Realmente, ele é resistente. Forte, o bicho é forte, hein? O bicho é resistente. Mas não existe outro, porque o Nicolás Maduro, ele não é socialista, ele é um sindicalista que gosta de dinheiro, é um narcotraficante. O interesse é o negócio pessoal. dele é outra coisa, lá é narcotraficante, é dinheiro, é poder, é outra conversa. Não tem a ideologia, não sabe nem o que é. É verdade, você tem razão. Então, morreu, ele era realmente aquela figura que ainda... o Lula, que ainda bate no peito dizendo que ele tem, assim, é uma honra dizer que ele é comunista, né? Ele tem orgulho de dizer que ele é comunista, mas acho que nem o Stalin teria mais. Nem imagina. Nem Mao Tse-tung teria mais esse orgulho, mas o bicho é tão jurássico que ele
ele realmente... Se ele, no juracismo dele, bom comunicador, mas ele vai jogar num populismo safado, e aí toda vez que ele abre a boca, ele só fala abobrinha, atrás da outra, e que a imprensa Acha abre bonito. a boca. Acha bonito. Não, passa pano de um jeito vergonhoso, que perde mais credibilidade. Eu não vejo uma crítica da imprensa que no passado merecia respeito. Acabou. É verdade. Tá, ferrou. A imprensa realmente... a gente... Eu acho que isso é importante a gente citar, que a imprensa briga com as redes sociais, com as mídias sociais, porque ali também tem notícia. E muita gente, eu falo com muita gente fala pra mim, mas o que vem da internet é tudo porcaria. Não, preste atenção. Muitas coisas que vêm pelas redes sociais são a verdade. Tem muita porcaria, como é o mundo. Como a conversa do Botequim tem muita porcaria. Como tem na Rede Globo, como tem na... Basta você ter um mínimo do crivo de saber isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. E na Rede Globo? Quem assiste a Rede Globo, quem assiste a CNN, você faz esse crivo do que é verdade e do que não é. Tá aí essa última Polícia Federal indo lá na casa do Bolsonaro. Que vergonha, não? Como foi noticiado isso? Estão fugindo de lancha, estão não sei o que. Que isso, gente, que absurdo, né? E vamos lá, somando nisso, já indo até te cutucando mais, coisas que a gente às vezes tem até medo de falar. Não deveria ter medo de falar. Não deveria ter medo de falar. Mas eu falo assim com muita propriedade sobre isso. O falso golpe de 8 de janeiro. Que pra mim, eu nunca vi na minha vida alguém falar que um golpe é feito sem uma arma, é feito sem um comandante, sem um exército treinado e armado, e sem se procurar uma pessoa para se caçar do seu governo. Que golpe é esse? Quem é que tira selfie no golpe? Galera, tô fazendo o golpe. Tô dando um golpe aqui. Quem é que faz isso? Quem é que põe a roupa, a camisa do Brasil pra ir dar golpe? O golpe, pra mim, lá, é quem percebeu que aquilo ia acontecer. Porque eu lembro, nos dias antes, alguns grupos de WhatsApp que eu participo, os caras, temos que ir pra Brasília, temos que ocupar o Graça. Eu falei, não faça bobagem. É tudo que a esquerda quer. Vocês vão ser inocentes úteis. Não faça bobagem. Protesta, pode ser no quartel, canta. Eu vim aqui no SPSEC, escutei a turma lá tal. Então tinha um lado religioso, um lado conservador tal. Tá tudo certo. Isso é liberdade. Desde que não tranque as passagens. Não quebre nada, não passa nada que... E aí, naquele dia, os caras, na minha opinião, né? Porque Flávio Dino, grande Flávio Dino, apagou as imagens do dia 8. Nossa, não tem as imagens do dia 8. Todas as forças de segurança foram dispensadas. Aí chega uma turma que sabiam do WhatsApp que eles iam pra lá. Pra mim, pegaram aquelas turmas de black bloc e botaram camisa verde e amarelo aqui, entraram antes quebrando tudo pra poder dar aquela incitação. Aí chega os vândalos, que pode ter vândalos, mas inocentes úteis, acham aquilo meio engraçado. Entra no meio, vai lá tirar foto. Que eu saiba, só foi preso os inocentes úteis, porque os caras mesmo que estavam lá com bomba, incitando, sumiram. Um viu um que foi preso. Sumiram. Foi preso. Então, o único golpe que foi dado aí é usar aquilo para dizer que houve um golpe. Não houve golpe porcaria nenhuma. Não existe golpe sem arma, não existe golpe sem um mentor. Não existe tem uma minuta, não sei o quê, não sei aonde. É um rabisco, nem sei se é minuto de alguma coisa mesmo ou não. Houve um golpe contra essas pessoas que estavam lá, querendo o bem do Brasil. Não, e ainda pior. Gente, entra aqui no busão, aqui nós vamos desmobilizar. Levaram como se fosse para um campo de concentração. Um absurdo. Aquilo era coisa de nazista. Nazismo, exatamente. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Eu não acreditei naquilo. Eu vi como que
pode, por exemplo, um papel desse para um comandante do exército Cara, que tava ali junto. Eu passei também aqui no SpaceX e o pessoal saía, não, vamos cantar o hino nacional junto. O pessoal vinha pra mim, Alex, vai acontecer isso? Não vai acontecer nada, cara. Não vai acontecer nada. O Bolsonaro tá em depressão nos Estados Unidos, cara. Não vai acontecer nada. Não fiquem pensando que vai acontecer alguma coisa que não vai. Esqueça ele não tá vai. nem... Desculpa eu falar aqui, ele até traiu aqueles caras que apoiam, porque ele entrou em depressão quando foi eleito, não conseguia abrir a boca, não conseguia aparecer, sumiu e largou todo mundo. Não, desculpa falar, cara, mas isso também eu coloco aqui. Mas ele recebeu um golpe muito forte, porque assim, não defendendo, pelo amor de Deus, eu acho que ele devia ter a humildade de estar junto. Não, eu acho que é difícil levar a pancada que levantou. Ele levou uma pancada muito grande, né? Mas, de um processo eleitoral questionável. Muito questionável. Muito questionável. Não pode questionar. Pode sim, eu tenho a liberdade de questionar claro. É questionável. Claro. Tanto nas censuras das peças de propaganda, quanto essas urnas que eu não sei lá como que é, quanto aquela liberdade de passar busão para tudo enquanto é lado, para levar eleitor que não podia nem ver se tinha condições do ônibus de transportar ou não, porque ainda tinha denúncias que tinha caixa de dinheiro nesse lugar. Dentro dos ônibus. Coisas que não foram investigadas, quer dizer, para mim foi bem questionável esse processo, certo? E aí ele entra em depressão. Só que as pessoas, numa esperança de achar que o exército era a última instância de impedir que o Lula voltasse ao poder, que é um absurdo também. Como é que você pode imaginar o maior corrupto do Brasil, que roubou o Brasil, que tem todo um processo com provas fartas. Robusto, um processo robusto. Dali a pouco cria essa ideia de que não tem prisão após segunda instância, volta tudo para trás, o negócio já estava decidido, já estava pacificado, volta para trás, solta o Lula, e aí começa aí candidato, é elegível de novo e para. Pô, pelo amor de Deus. Que trama. Que trama. Daria um filme, um filme de um seriado, nem um filme, daria um seriado o que aconteceu no Brasil. A gente foi muito enganado. A gente foi muito enganado. E aí eu entendo as pessoas, entendo todo mundo, mas tem uma coisa, meio violento falar isso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Chega uma hora que você vê que você não adiantava você ir contra aquilo. A coisa estava armada mesmo. Então tem que ser num outro processo, tem que ser num outro negócio. Tem que ser num outro momento. Agora, não ia pra... Não tinha como fazer diferente, tá certo? Correto. E a coisa foi muito bem engendrada e eles foram eleitos. O golpe foi dado contra essas pessoas. Essas pessoas não eram golpistas. Nunca foram. Pode ser vândalos, pode ser chamadas de inocentes úteis, podem ser chamados de qualquer outra coisa. Foram irresponsáveis, que mereciam pagar pela sua irresponsabilidade, mas não do jeito que não foi. 17 anos. 17 anos. Isso é absurdo. Gente, a gente vê... E não gente que morreu na cadeia por omissão de Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. Isso vai dar um grande problema para frente, acredito que dê. Mas assim, eu fico pensando o seguinte, a gente vive num país que traficantes... Gente, quando a gente fala em traficante, a gente fala de uma pessoa que é assassina. Porque muita gente fala em traficante como, o cara vende drogas. Não, gente, ele mata crianças. O traficante mata jovens, muitos jovens. Pode ter certeza que um traficante é responsável pela morte de muitos jovens. Esse cara tá solto. Direta ou indiretamente, na verdade? Diretamente, eu diria que diretamente. Eu digo, a expectativa de vida dos traficantes de uma favela é baixíssima. É 25 anos de idade. E vai morrer em algum momento, em alguma disputa e tudo mais. E aí, indireta, porque essas drogas vão destruindo a nossa vida, a nossa sociedade. E com drogas cada vez mais fortes. E a gente vê isso pelas ruas, né? Mas o que eu digo é o seguinte, impressionante como... Se a justiça tratasse os golpistas, né, adoram falar isso, os golpistas de 8 de janeiro, com o mesmo critério, o mesmo rigor que tratam os traficantes, eles teriam pego 5, 4 anos, com trabalho comunitário, né? E aí? É que aí foi a raiva toda, né? A vingança. Esse é um erro também que eu acho que o Bolsonaro cometeu grande. Ele quis enfrentar de forma pessoal o ministro Alexandre de Moraes. Ele não tinha que ser pessoal, ele tem que
E tinha que, ou instituição a instituição, de modo que não fica pessoal, mas a coisa foi pessoal. Foi pessoal. E aí a coisa também ficou pessoal. Só que o outro lado lá, pessoal, Tem ele falou: poder. vingança é um prato que se come gelado e com bastante pimenta. E aí, meu amigo, armou e tá armando e continua armando. Agora a perseguição, ela é infinita até ver o final disso aí. Por isso que a gente tem que, pro Brasil, bom Brasil, Bom Brasil. precisa ter uma opção que seja ponderada, seja equilibrada, longe do populismo. Acaba com o populismo. Que seja uma pessoa que valorize o trabalho, que tenha bons valores de família, bons valores morais e tal. Que é o que nós temos aí, opções que eu acho que são ótimas, que podem vir para 2026. Zema, Tarcísio, pode ser Ratinho Júnior, Tereza Cristina, pode ser pessoas que eu acho que pode trazer o bom senso, a qualidade, uma coisa que nos orgulhe. Que hoje nós não temos um presidente que nos orgulha há muito tempo. Não temos. Há muito não tempo. temos. Não temos um brasileiro para bater no peito e falar que é brasileiro. Tá difícil. Tá difícil. A gente tá precisando sentir orgulho de ser brasileiro de novo. Eu acredito que mesmo agora as eleições para prefeito sejam importantíssimas. Pense bem em quem você vai votar, porque o prefeito é o cabo eleitoral do presidente, do próximo. Então, assim, pense bem em quem você vai botar para comandar a sua cidade, a sua comunidade, o seu vereador ali. Porque esse cara vai ou não influenciar que o seu próximo candidato a presidente seja eleito ou não. Mas veja a vereança de Campinas. Vamos falar de Campinas. Campinas. Meu amigo, olha quanto escândalo que aparece, né? O presidente da casa Nossa. envolvido em rachadinha. Agora mais outro envolvido em rachadinha. Rachadinha pra dar pau aqui nesses vereadores de Campinas. Tudo um pangaré. Meu, vamos votar. Eu não sou candidato a nada, tá certo? Nem a vereador, nem a prefeito de Campinas. Temos opções boas. Agora, cabe cada campineiro ser responsável também. Exatamente. Por um bom voto. Exatamente. E assim, às vezes a gente muitas vezes não pensa nisso, mas o seu candidato a vereador é o cara que tem que estar ali acessível. Porque o candidato a vereador, você precisa ter ali um relacionamento para ele resolver o seu. A gente tem que voltar na política, a política de raiz, vamos dizer assim, que a política começa aqui, com a vereança. O vereador, ele é um representante seu, direto, para que ele leve os problemas para ser resolvido pela cidade. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, a gente é otimista. A gente é otimista. Tem que ser. Eu acredito, empresários, né? Eu acredito muito. Eu acredito no brasileiro. Né? A gente fala acredito no Brasil. Eu acredito no brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem essa noção de que precisa melhorar. Né? Espero que tome iniciativa para isso. Deixa eu te perguntar, você toma café? Toma café. Vamos fazer um cafezinho? Você lembra, né, do outro episódio, exatamente, né? Gente, ó, o Momento Café é o momento mais gostoso do podcast porque a gente conversa coisas mais leves. Então vamos lá, Momento Café. Saúde, grande. Vamos lá. Gente, esse é o momento mais gostoso do podcast, mas tem gente que gosta da parte polêmica, tem gente que gosta da parte mais leve, mas eu ouvi dizer, alguma vozinha me falou aqui, que você tem um hobby interessante aí, não, você tem um amor interessante que é um Jeep, é verdade? Eu tenho um Jeep e 2 carmanguinhas. Nossa! eu gosto de carro velho. Não, mas eu desde moleque, eu comprava carro no ferro velho, eu reformava, adorava mexer com o carro e tal. E não tinha curso na época, não tinha YouTube, tinha nada. Então a gente aprendia muito na raça. E revistinha, né? Tinha umas revistinhas. Tinha aquela. De mecânica. Não, era aquela Instituto Universal Brasileiro. Isso. Só quem tem alguma idade sabe o que é esse instituto, que era o EAD da época, né? É verdade. Mas eu acabei aprendendo mecânica. Depois dessa vida, tal, criei muita máquina, inventei muita máquina, adoro inventar. E agora que eu tô com um pouco mais de tempo, voltei de novo. Então tem um carmanguiazinho conversível que eu comprei num ferro velho lá em Pelotas, do Rio Grande do Sul, trouxe pra cá, reformei, ficou uma graça. Que legal. Comprei um novo agora, que tô mandando botar injeção eletrônica, eu não entendo muito de eletrônica. Então essa é a parte mais mecânica. Já instalei, mas vai ficar um show. E o Jeep, tava andando, fiz campanha com o Jeep um monte de dia, travou um pistão.
Nossa. E aí, pra descobrir, tive que desmontar o motor inteiro e agora tô montando ele inteiro. Meus dedos estão tudo cheio de graxa, arrebentado, mas eu adoro. Então você manda a foto que a gente vai ver. Desafio. Gente, Vou ó, botar lá. esse aqui é o Jeep aqui, ó. Tá veiculado aí, Jeep ó. amarelão lá. E eu gostava tudo de amarelo, né? Então, Olha só. Sabe que o primeiro carro que eu tive foi um Chevette amarelo? Eu tive um Opala amarelo Opala. E um Jeep amarelo. Puxa, adorava o carrinho amarelo, o cara deixava brilhando. Eu lembro que eu chegava com ele velhinho, na época já era velho, o primeiro que eu podia comprar, né? Dava pra comprar. Mas eu deixava brilhando, cara. E aí eu chegava na Night, né? Na Night aqui em Campinas era Fábrica de areia. Souzas. Eu falo pro pessoal não acredita. Mas é muito interessante. Aí todo mundo olhava, nossa, parecia que era um carro importado. O meu era tão velho, que a gente parava algumas quadras abaixo, tanta vergonha que De tinha no vergonha. carro. E eu era um Fusca, que eu tinha 65, não era esse, era azul. E o pessoal chamava de maestro. Olha só. Porque cada esquina era um concerto. De tão ruim que era o carro, quebrava direto. Boa. Mas era isso. Eu curto bastante isso aí, brinco bastante. Ah, é vida, né? É isso aí. Então eu quero que você deixe para mim só uma mensagem. A gente falou bastante aí do Brasil, do brasileiro, da responsabilidade do brasileiro em votar corretamente, em ter essa percepção, em pesquisar em tudo que ele vê, para também não ficar passando para frente fake news. É muito importante, porque isso é ferramenta na mão de quem quer censurar a rede. Então, assim, eu gostaria que você desse um recado aí pro jovem, principalmente, pro jovem brasileiro que quer ver esse país, e não é querer, ele precisa que esse país dê certo. O Brasil é um país lindo, maravilhoso. Eu conheço muitos países no mundo, mas o Brasil, cara, ele tem coisas únicas, de clima, de ambiente, de povo, tudo mais, assim, é maravilhoso. Então eu teria tudo para não estar mais no Brasil. Minhas irmãs moram nos Estados Unidos, meu pai está na Bélgica, eu podia ir embora também, mas eu insisto com o Brasil, porque eu acredito muito no Brasil. Eu acho que se cada um fizer a sua parte e pensar que você fazendo de forma madura, não, sem choradeira, sem mimimi, sem ar-condicionado, vamos ser raiz mesmo. Aquele Brasil colono, aquele Brasil que criou as bases do Brasil, a gente começa a eleger pessoas, e é na política, de forma democrática, que a gente vai fazer essa mudança. Não aceitar os abusos. Então, ter coragem. Talvez algumas pessoas sejam presas mesmo porque falam o que pensam. Mas a gente tem que lutar por essa liberdade, Paulo. Porque se você não lutar por ela, você cada vez vai ficar com menos e menos e menos e mais acuado. E a gente tem que libertar o Brasil da miséria, da pobreza, dessa indústria do assistencialismo que não cria pessoas capazes, independentes e maduras. Então, todos nós temos a responsabilidade com o Brasil, e cada um fez a sua parte, a gente faz o Brasil o grande país que ele é, mas que ele foi tomado, que ele foi capturado por, não vou chamar de elite, eu vou chamar de um bando. Pessoas que tomam, porque não é elite, não é nem intelectual, não é uma elite nem cultural, não é elite de nada. É que tudo está degradado, a cultura está degradada, tudo está degradado. Então é isso, o meu recado. Então é isso, gente. Não é tão amorzinho, coraçãozinho aqui, é verdade, mas é a verdade. realidade. É fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Muito obrigado pela sua visita novamente, Alexis. A casa é sua. Quando você quiser vir, esteja sua casa, tá bom? É isso. E eu quero deixar uma mensagem, então, para você que está assistindo. Até o próximo Ping Podcast. Mas é muito importante essa frase, eu ouço, e cada vez que eu ouço eu reflito bastante. Gente, a liberdade é mais importante do que a vida. Até o próximo Ping Podcast.
vivia num eterno breu. As noites morriam pra mim, eu nem contava as horas e o dia nascia, enfim. O tempo a passar e eu sempre a viver, chorando, chorando. Meus olhos sempre a brilhar, mil sonhos sem realizar. Não tinha hora pra dormir e nem para acordar. A vida então me ensinou que pode ser bonita, bonita. O azul dos olhos teus cruzou o meu caminho. Me embriaguei nos teus desejos como fossem vinho. Fui me envolvendo nesse sentimento, um frio por fora, por dentro um calor. E eu descobri o verdadeiro amor. O azul dos olhos teus cruzou o meu caminho. Me embriaguei nos teus desejos como fossem vinho.